Aula 3. Pensadores da Teologia, da Idade Média à Era Moderna, Parte 2. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do Instituto de Teologia Saudável, o seu curso gratuito de teologia. Que alegria ter você aqui, estudando a Palavra de Deus de forma séria, progressiva e acessível. Hoje vamos dar continuidade ao nosso percurso pelo maravilhoso universo da teologia cristã. Prepare o seu coração, abra sua mente e vamos juntos aprender mais sobre Deus e a sua revelação à humanidade. Sino antes de começarmos. Sua participação faz a diferença. Se este curso gratuito de teologia está sendo uma bênção para você, por favor, inscreva-se no canal e clique em notificações, o sininho, para não perder nenhuma aula. Compartilhe este curso com amigos, familiares, líderes e membros da sua igreja. É totalmente gratuito e pode transformar vidas. Taxinha, leia a descrição do vídeo. Lá você encontrará indicações de canais e conteúdos cristãos, teológicos e de liderança cuidadosamente selecionados. 1. Apresentação da aula. Continuamos hoje a nossa jornada pelos grandes pensadores da teologia cristã. Na aula anterior, conhecemos figuras fundamentais dos séculos e ao IX. Agora vamos avançar da Idade Média até os tempos modernos, passando pela Reforma Protestante, um dos maiores movimentos de renovação da fé cristã da história, e chegando até o século XX. Cada um desses pensadores vai nos mostrar como a teologia é um campo vivo, em constante desenvolvimento, sempre respondendo aos desafios do seu tempo à luz das Escrituras. 2. Século XII. Bernardo de Claraval. Abrimos esta aula com Bernardo de Claraval, nascido em 1090 numa família nobre de Fontaine-les-Dijon, na Borgonha, França, e falecido em 20 de agosto de 1153. Aos 22 anos, Bernardo foi estudar teologia no mosteiro de Cister. Em 1115, fundou a Abadia de Claraval, sendo seu primeiro abade. Em torno de si reuniu mais de 700 monges e fundou 163 mosteiros em vários países da Europa, um testemunho extraordinário de sua liderança espiritual. Bernardo foi uma figura de grande influência na Igreja medieval, serviu como conselheiro de papas, exerceu papel fundamental em concílios eclesiásticos e teve participação decisiva na pregação da Segunda Cruzada. Mas seu legado mais duradouro é espiritual. Durante toda a sua vida monástica, escreveu numerosos sermões e ensaios que expressam um espiritualismo contemplativo profundo, marcado pelo amor a Cristo e pela busca da santidade interior. Sua obra mais conhecida é a De Versus Abaelardum, na qual combateu as teorias do teólogo Pedro Abelardo, que, segundo Bernardo, introduziam um racionalismo excessivo capaz de desvirtuar a fé nos mistérios de Deus. Bernardo foi canonizado em 1174 pelo Papa Alexandre III e em 1830 recebeu o título de doutor da Igreja Católica. 3. Século XIII. São Tomás de Aquino. O século XIII nos apresenta um dos maiores gênios do pensamento cristão de todos os tempos. São Tomás de Aquino, nascido por volta de 1227 perto de Aquino, na Itália, e falecido em 7 de março de 1274. Frade dominicano e teólogo italiano, Tomás nasceu em família nobre, estudou filosofia em Nápoles e depois foi para Paris, dedicando-se ao ensino e ao estudo de questões filosóficas e teológicas. O grande mérito transcendente de São Tomás foi introduzir o aristotelismo na escolástica medieval. A partir de Tomás, a Igreja passou a contar com uma teologia fundada na revelação e uma filosofia baseada no exercício da razão humana, e Tomás as fundiu em uma síntese definitiva: fé e razão. Para ele, a fé e a razão não são inimigas, mas caminham juntas, cada uma no seu domínio, iluminando-se mutuamente. São Tomás é considerado um dos maiores mestres da Igreja, tendo conseguido alcançar um profundo entendimento da espiritualidade cristã. Por isso, é também conhecido como o Doutor Angélico. Sua obra principal, a Suma Teológica, é um monumento do pensamento humano e permanece como referência fundamental até hoje. 4. Século XIV. John Dunsot. No século XIV surge John Dunsot, também chamado Scotus, nascido na Escócia por volta de 1266 e falecido em 8 de novembro de 1308. Membro da Ordem Franciscana e filósofo teólogo da tradição escolástica, Sot é chamado de o Doutor Sutil, e por boa razão. Foi beatificado em 20 de março de 1993, durante o pontificado de João Paulo II. Formado na Universidade de Oxford, Sot posicionou-se contrariamente a São Tomás de Aquino no que diz respeito à relação entre razão e fé. Para Sot, as verdades da fé não poderiam ser plenamente compreendidas pela razão. Por isso, defendia que a filosofia deveria abandonar o papel de serva da teologia, papel que ela havia ocupado ao longo de toda a Idade Média, e adquirir autonomia própria. Essa posição foi revolucionária e influenciou profundamente o desenvolvimento do pensamento ocidental posterior.
5. Século XV. Tomás de Kempis e Martinho Lutero. Do século XV chegam até nós dois nomes de grande importância. O primeiro é Tomás de Kempis, nascido em 1379 ou 1380 em Kempen, na Renânia, e falecido em 25 de julho de 1471. Monge e escritor místico alemão, Tomás de Kempis é o autor ao qual é atribuído o texto Imitação de Cristo, uma das obras de espiritualidade cristã mais lidas de todos os tempos, de inegável influência sobre gerações de crentes. O segundo nome é Martinho Lutero, nascido em Eisleben em 10 de novembro de 1483 e falecido na mesma cidade em 18 de fevereiro de 1546. Lutero é considerado o pai espiritual da Reforma Protestante, o movimento que transformou para sempre o mapa religioso do Ocidente. Filho de Hans Luder e Margarete Lindemann, Lutero cresceu no campo e ingressou na Universidade de Erfurt aos 17 anos, onde se graduou em bacharel em 1502 e no mestrado em 1505. Um episódio marcante mudou a direção da vida de Lutero. Em 1505, durante uma grande tempestade, um raio caiu próximo a ele. Aterrorizado, gritou: "Ajuda-me, Santana! Eu me tornarei um monge." Tendo sobrevivido, abandonou os estudos de direito e entrou para a Ordem dos Agustinianos de Erfurt em 17 de julho daquele mesmo ano. O desejo de obter graus acadêmicos levou Lutero a estudar as Escrituras com profundidade extraordinária. Influenciado por sua formação humanista, A.D. Fontes, ou seja, ir às fontes, mergulhou nos estudos sobre a Igreja primitiva. Foi então que termos como penitência e honestidade ganharam um novo significado para ele, ao perceber que a Igreja havia se distanciado de verdades fundamentais do cristianismo ensinadas nas Escrituras. A mais importante dessas redescobertas foi a doutrina da justificação somente pela fé. Lutero começou a ensinar que a salvação era um benefício concedido apenas por Deus, dado pela graça divina através de Jesus Cristo e recebido somente com a fé. Mais tarde, reintroduziu a distinção entre a lei e o Evangelho, um princípio que ele via como ponto de partida essencial para o correto estudo das Escrituras. 6. Século XVI. João Calvino. João Calvino nasceu em Noyon, na França, em 10 de julho de 1509, e faleceu em Genebra em 27 de maio de 1564. Foi um teólogo cristão francês que fundou o calvinismo, uma forma de protestantismo que se tornaria bem-sucedida em países como a Suíça, os Países Baixos, a Inglaterra, a Escócia e os Estados Unidos da América. Calvino foi inicialmente um humanista e nunca foi ordenado sacerdote. Após seu afastamento da Igreja Católica, tornou-se gradualmente a voz do movimento protestante, sendo reconhecido por muitos como uma liderança pastoral e teológica de primeira grandeza. Fugiu para Genebra em 1536, vítima das perseguições aos protestantes na França, e lá permaneceu até sua morte. Genebra tornou-se, sob a influência de Calvino, um centro do protestantismo europeu, e Calvino permanece até hoje uma figura central na história daquela cidade e da Suíça. Sua grande obra, As Institutas da Religião Cristã, é uma das sínteses teológicas mais completas e influentes de toda a história do protestantismo. 7. Século XVIII. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em East Windsor, Connecticut, nos Estados Unidos, filho de um ministro do Evangelho da Igreja Congregacional. Desde pequeno demonstrava extraordinária capacidade intelectual. Começou a estudar latim aos 6 anos, e aos 13 já era fluente em grego e hebraico. Aos 10 anos escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma. Aos 12, um excelente texto científico sobre aranhas. Em 1720, obteve o bacharelado no Colégio de Yale e logo iniciou seus estudos teológicos. Em 1729, com a morte de seu avô, assumiu como pastor titular da Igreja Congregacional de Northampton, Massachusetts, a segunda maior da região, com mais de 600 membros. Foi nessa cidade que pregou seu sermão mais famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Entre 1734 e 1735, um grande avivamento irrompeu em Northampton, o Grande Despertamento, que se espalhou por toda a região. Edwards tornou-se a principal voz teológica desse movimento de renovação espiritual. Sua reflexão profunda sobre a soberania de Deus, a natureza da conversão e a experiência cristã autêntica influenciou enormemente o protestantismo americano. 8. Séculos XIX e XX. Finney, C. S. Lewis e Martin Luther King Jr. Charles Grandison Finney, que viveu entre 1792 e 1875, foi um pregador, teólogo e avivalista norte-americano. Seu ministério foi marcado por novas abordagens na pregação e por um entendimento transformado do avivamento. Sua pregação converteu milhares de pessoas. Fundou um colégio em Oberlin, Ohio, e deixou dezenas de sermões e uma obra de teologia sistemática. Sua teologia influenciou fortemente o pentecostalismo, especialmente no que diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Clive Staples Lewis, mais conhecido como C. S. Lewis, nasceu em 29 de novembro de 1898, em Belfast, Irlanda do Norte, e faleceu em 22 de novembro de 1963. Autor e escritor norte-irlandês, Lewis salientou-se por seu trabalho acadêmico em literatura medieval e pela apologética cristã que desenvolveu por meio de diversas obras e palestras.
É também mundialmente conhecido por ser o autor da famosa série As Crônicas de Nárnia. Lewis voltou à fé cristã no início dos anos 1930, influenciado por amigos como J.R.R. Tolkien, e dedicou-se a defendê-la com brilhantismo intelectual, permanecendo na igreja anglicana. Foi chamado de porta-voz não oficial do cristianismo, tal foi a capacidade com que soube comunicar a fé cristã de forma acessível e convincente ao grande público. E, finalmente, Martin Luther King Jr., que viveu de 1929 a 1968, foi um pastor batista e ativista político norte-americano, Prêmio Nobel da Paz em 1964. Tornou-se um dos mais importantes líderes do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, combatendo o racismo por meio de uma campanha fundamentada nos princípios cristãos da não-violência e do amor ao próximo. Seu discurso mais famoso, I Have a Dream, ecoa até hoje como um chamado à justiça inspirado pela fé. 9. Síntese da aula. Ao longo dessas 2 aulas sobre os pensadores da teologia, percorremos mais de 2000 anos de história cristã, da Igreja primitiva até o século XX. Cada um desses homens, em seu tempo, contribuiu para que a fé cristã fosse compreendida com mais profundidade, defendida com mais vigor e comunicada com mais clareza. A lição mais importante que podemos tirar desse percurso é que a teologia é um empreendimento vivo. Ela cresce, responde aos desafios do tempo e se aprofunda a cada geração. E você, ao estudar teologia hoje, está participando desse projeto glorioso de entender melhor quem é Deus e o que Ele fez por nós em Jesus Cristo. Até a próxima aula!